venha sair só de ti palavras para todos que regozijar, para todos aqueles ainda que não confessou o teu Filho como único e eterno Salvador. Que esta manhã ele venha ter a oportunidade de confessar o teu Filho como único e eterno Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E também, Jesus, graças a Deus. Glória a Deus. Ainda de pé, irmão? Glória a Deus, em reverência à poderosa palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus, o sono já passou, não? Por isso que eu tomei um chazinho da raiz de Jessé. Ele foi embora. Glória a Deus. Queremos convidar vocês, irmãos, a abrir vossas Bíblias do evangelista João, né? Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 60. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Cordeiro de Deus nesta manhã. Glória a Deus. Amém, irmãos? A partir do versículo 60, ele diz assim: e muitos os discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? E sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os discípulos murmuravam a respeito disso, ele disse-lhe: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se viste subir o Filho do Homem para onde o Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, mas alguns de vós que não creem, porque bem sabe Jesus desde o princípio quem era os que não criam, quem era que havia de entregar. E dizia, pois, isto: eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. E então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse-lhe Jesus aos 12: querem vós também retirar-vos? E respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Amém? Glória a Deus. Podem sentar, irmão, em nome de Jesus. Esta palavra que Deus colocou no nosso coração nesta manhã gloriosa. Sabemos que João, neste capítulo 6, ele aborda muitas palavras. E aqui no versículo 16, a primeira coisa que Jesus Cristo coloca na vida dos discípulos, irmãos, é uma prova de fogo. A Bíblia nos diz agora que ele fala com os discípulos e diz: olha, cada um de vocês, estamos aqui na beira da praia, mas eu quero que vocês entrem. Eu quero que vocês entrem à beira, aleluia, e subam ao barco e vão para o outro lado. Aleluia. A Bíblia nos diz agora que os discípulos obedecem. Aí Jesus não entra no barco, mas ele com o pé empurra o barco para que os discípulos vão navegar. E ele disse logo após: mas eu estarei com vocês. Aleluia, porque eu preciso orar. A Bíblia nos diz agora que ele é um monte para orar. E chegando no monte, a Bíblia diz que ele começa a interceder. Começa a interceder e vai chegando a tarde. A Bíblia nos mostra agora que essa tarde, irmão, vai se prolongando e Jesus Cristo chega de noite. Ele, Pedro, Tiago e João começam a ficar preocupados, dizendo: olha, Jesus Cristo marcou o encontro conosco aqui. Ele disse que viria. E cadê ele que ainda não chegou? E a Bíblia diz que dá 8 horas da noite. Aleluia, dá 9 horas, dá 10 horas da noite. Nada de Jesus chegar. E eles começam a ficar preocupados. Primeira coisa, Jesus coloca a fé dele em prática.
E eles começam agora a imaginar, vamos perecer, porque as ondas estão se levantando, o mar está ficando bravio e nós vamos perecer. Talvez o nosso barco agora vamos virar e Jesus Cristo não está aqui para nos acudir, mas a Bíblia diz, irmãos, que por volta aleluia, da quarta vigília, vem Jesus Cristo andando sobre o mar. Mas eles estavam tão preocupados, irmão, eles estavam tão, irmão, aleluia, angustiado a sua alma, que eles conseguiram, aleluia, ficar frito. E na aflição, a gente começa a ver até coisa, aleluia, não é assim, irmão, no dia de hoje, a gente começa a ficar tremendo, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo estava andando sobre as águas, e ele aparece, e Pedro abre a sua boca e diz, é um fantasma, aleluia, e Pedro começa agora a tremer, e dizer, agora que nós vamos morrer. Mas Jesus Cristo disse, olha Pedro, sou eu Jesus. Pedro disse, Senhor, se és tu mesmo, deixa eu ter contigo. E ele disse, Pedro, vem e anda sobre as águas. E a Bíblia diz que ele começa a andar sobre as águas. E quando ele estava olhando para o alvo, Jesus, ele começou a andar. Mas a Bíblia diz que ele começa a olhar para a tempestade do mar e começa a afundar. Aleluia. E Jesus Cristo agora chega até ele, segura em sua mão e diz, homem de pequena fé. Jesus Cristo já começa a testar eles aí, irmão. E quando chega na margem, a Bíblia nos diz agora que ele começa a falar com os 70 discípulos que ele tinha separado. Ele olha para ele e diz assim, olha, agora eu quero contar para vocês uma história essa que vai alimentar a tua alma, a palavra. E ele começa a dizer, eu sou o pão da vida que desceu do céu. A Bíblia nos diz agora que os discípulos olharam para Jesus e começaram a dizer, aleluia, que discurso é esse? Ele diz que é pão, que é água. Ele diz que se nós tivermos fome, nós vamos comer da carne dele. Que negócio é esse? Eu não estou entendendo mais nada. Aleluia, Jesus Cristo agora sondando no coração deles, começa a dizer, é tu, esta palavra para os vossos ouvidos que vocês não podem ouvir. E a Bíblia diz que 58 voltam atrás, mas os 12 permaneceram lá, esperando. Aleluia. A Bíblia diz que agora a reação deles começaram a olhar, porque 58 voltaram. E ele olha para, aleluia, os discípulos dizendo assim, e vós não querem ir também não? Mas Pedro estava convicto, irmão, porque ele passou. Ele disse, não, ali eu já passei. Eu já passei pela tempestade. Eu já passei pelo mar. E o Senhor testou a nossa fé ali. E o Senhor está querendo testar de novo. Mas ele diz com convicção do coração. Eu lembro, em Mateus, o Senhor falou comigo, no capítulo 16, a Bíblia nos diz, em versículo 13 em diante, diz que ele chega, a banda de Cesareia de Filipe, e diz assim, que dizem os homens ser o filho do homem? E diz que Tiago, ele diz, um diz que tu és profeta, outro diz que tu és Jeremias, outro diz que tu és Elias, outro diz que tu és João Batista. E ele pergunta a cada um deles, vós, que dizem ser o filho do homem? E naquele momento faz um silêncio, todo mundo fica calado, e de repente o Espírito Santo entra no coração de Pedro, e ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A Bíblia nos diz que naquele momento Jesus Cristo para, observa para Pedro e diz, olha Pedro, por isso que eu te digo que tu és Pedro, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Aleluia. E ele diz, mas o que for ligado na terra a partir de agora, Pedro, aleluia, será ligado no céu. Pedro estava bem instruído agora. No momento que Pedro passou por todos os desafios de Jesus Cristo. E agora, ele observa no capítulo 6, em versículo 68, ele diz, para onde nós iremos, Senhor? Que só tu tem a palavra eterna. Para onde vamos fugir? Para onde vamos correr? Não haverá outro de ti, Senhor. A Bíblia nos diz agora, irmão, que o alimento, o pão que Jesus Cristo estava simbolizando, era ele depois de ir à cruz, ressuscitar e simbolizar agora a Santa Ceia, o vinho, seu sangue. E ele diz agora a Pedro que as portas do inferno não iriam prevalecer contra ele. Ou seja, ele estava dizendo, olha, não
vai prostrar o mal sobre tua vida. Ele começa agora a afirmar a Pedro: Pedro, eu serei contigo aonde quer que andares. Ele começa a dizer a Pedro: Pedro, não tem situação adversa, Pedro, que eu não seja na tua frente. Ele começa a mostrar a Pedro, irmão, a confiança. A Bíblia diz agora, irmão, que quando ele vai ser sepultado, aleluias, Pedro está seguindo ele de longe, mas a Bíblia nos diz que é o terceiro dia. Ele vai na extremidade lá, aleluias, da mais profunda, toma a chave do abismo, toma a chave do inferno e volta novamente. Aleluia. A Bíblia nos diz agora que ele vai até as duas Marias e diz: olha, anuncia lá para os discípulos que eu, Jesus, ressuscitei. E diz para Pedro que eu estou voltando para ter um particular com ele. Chega um momento agora que Pedro está lá, irmão, e ele observa agora no livro de João, capítulo 21, versículo 15. Ele faz a mesma pergunta que ele fez em Lucas para Pedro: tu me amas? E ele diz a Pedro: Pedro diz: Senhor, eu te amo. Quantas vezes a situação adversa em nossa vida nós queremos seguir a Jesus Cristo de longe. Alguém olha para nós e diz assim: tu não é crente? Cadê o teu Deus agora? Como é que tu vai agora? Tu não é crente agora? Cadê o teu Deus? Foi isso que a mulher de Jó passou em rosto. Ela disse: tu não crê em Deus, agora amaldiçoa este Deus e morre. Mas Jó, com um temor que ele tinha no Senhor, ele brada e diz assim como fala uma louca mulher: aleluias, falas tu, mulher, aleluia, cestaste o bem de Deus com prazer, e eu quero tu aceitar. Ele disse: Deus me deu e Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo agora abre sua boca e fala à igreja de Filipenses no capítulo 4, 12, ele diz: eu sei estar abatido, eu sei passar por necessidade, eu sei estar em abundância em tudo e de toda maneira estou bem instruído, há tanto ter fome quanto está em abundância. Capítulo 4 e versículo 13, ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A confiança dele, irmão, ele estava dizendo: eu posso, você pode, e se ele venceu, nós vamos vencer. Aleluia. Se ele venceu, ele diz João capítulo, aleluias, 16 e versículo 33: eu vos escrevo isso para que em mim tenhas paz. E no mundo tereis aflições e tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele venceu, nós vamos. A minha casa vai servir a Deus, a tua casa vai servir a Deus, porque a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Talvez você assistiu na reportagem na Nigéria, os crentes foi queimado vivo. Centenas de crentes foi queimado vivo. Mas vale a pena. Hoje vale a pena. Talvez você pode pensar como foi aquele momento dele de agonia, queimando ali. Talvez alguém chegava e dizia: olha, tu tem que negar. Tu tem que negar, tem que parar de dizer que é crente aqui. Mas eles com convicção no peito, eu creio assim, dizendo: não, pode queimar a carne, mas o Espírito vai estar conservado lá no céu. Você pode queimar a matéria, mas eu vou chegar lá completo, dando glórias a Deus. Aleluias. O que é que Deus quer de nós? Seja valente. Ele não conta com covarde. No momento da tempestade, os discípulos começaram a dizer: nós vamos morrer. Mas cadê o Deus dele? Não estava por perto, não. Glória a Deus. Aleluia. Quantas vezes Deus nos deixou, irmão? Nenhuma. Sabe por quê? Porque ele sabe que você não tem, irmão. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Não Deus. tem aquele vigor de passar. Deus só dá o fardo a você, irmão, que você possa regar. Deus não vai botar, irmão, você pode 50 quilos, não vai colocar 100 quilos nas tuas costas, não, meu irmão. Verdade. Glória a Deus. Muitas vezes você olha para um lado, olha para o outro e não vê Jesus. Mas sabe onde ele está vindo, irmão? Sobre as águas. Você olha para um lado, olha para o outro, o mar está fechado. Mas ele está vindo sobre as águas. Mas se ele não vir sobre as águas,
Bíblia diz que ele dá ordem ao mar, e o mar vai ser que se abrir, e você vai passar enxuto, e o mal não vai te ferir. Aleluia. Sentir, irmão, olha quando eu chego aqui, a presença de Deus invade esse ambiente. É a hora que me dá. E a presença dele está aqui. E eu creio que nos últimos dias ele vai impactar este ambiente, este lugar. Eu creio tão somente, irmão, que a presença do Messias está aqui. Pois Mateus diz no capítulo 18 e 20, onde houver 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio, e eu creio com a plena certeza que ele está aqui. O importante, aleluia, é sentir a presença dele. O importante é que ele está aqui, aleluia, e está passeando em nosso meio, e ele está perguntando, sabe o que? Ele disse àquela mulher, aleluia, alguém me tocou. E ele fala para o cego de Jericó, o que queres que eu te faça? Se você tocou nele nesta manhã, ele está te perguntando agora, o que queres que eu te faça? Ele está dizendo nesta manhã ao nosso coração, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. A boca que a tal eu encherei de quê, pastor? Aleluia, cheio de júbilo, irmão, de alegria do teu coração. Talvez você não pode ter agora, irmão, aleluia, mas depois ele vai te dar. Pedro está dizendo agora, para onde nós iremos, Senhor, se só tu tem a palavra da vida eterna? Aleluia! A Bíblia nos diz agora, irmão, que o próprio Satanás vai ter, aleluia, tentar o nosso Cristo, no capítulo 4, versículo 4, aleluia, de Mateus. Mas, aleluia, Jesus Cristo abre a sua boca e diz a Satanás, aleluia, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do seu Deus. É a palavra que fica. É a palavra que constrói a tua história. É a palavra, aleluia, que faz o milagre. Você se lembra que o centurião chega até Jesus Cristo e disse, mestre, não importa que tu vá em casa, mas só com uma palavra tua, só palavra, o meu criado vai ser curado. A Bíblia nos diz também que chega a mulher sinofirícia, ela chega até Jesus Cristo e disse, mestre, a minha filha está moribunda. Aleluia, o discípulo disse, olha, cala-te, mulher. Ó, Senhor, quer que a gente lhe parar? Ele disse, não, eu quero ver até onde vai a fé dela. E ela vai atrás dele e disse, mestre, eu preciso deste milagre. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, que Jesus Cristo disse, aleluia, não é lícito que pegue os lanches, os cachorrinhos. A mulher disse, agora eu vou dar uma baita de adoração a ele. E a mulher agora abre a sua boca e diz, mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. A mulher estava dizendo, eu saio daqui quando o meu milagre acontecer. Toda vez eu chego aqui com sono, irmão, mas quando eu pego neste microfone, o sono vai embora a fadiga, sabe por quê? A Bíblia diz em Isaías, capítulo 40, e versículo, aleluia, glória a Deus, 29, aleluia, o cansado ele dá força, e ao sem vigor ele aumenta o vigor. A Bíblia diz agora também, aleluia, Isaías 40, e versículo, aleluia, 30, os jovens andam, se cansam, caminham, se fadigam. Mas o verso 31 ele diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asa, como águia, e andarão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Sabe por quê? Porque quem renova a tua força é a palavra, quem renova você é a palavra. Ele disse a Josué, no capítulo 1, versículo 8, não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito, e verás prosperar o teu caminho. Salmista Davi abre a sua boca no Salmo 119, de número 105, ele diz, lâmpada é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jeremias no capítulo 15 e versículo 16, ele diz, achando as tuas palavras, Senhor, logo as comi, porque me foi gozo e alegria para minha alma. Diz agora, irmão, que a palavra é eficaz.
que nesta manhã, Alaia, Chuda, Kel, Sarabodocomanecai, a palavra do Senhor venha vivificar a tua história. Porque creia tão somente que Deus te conduziu até aqui para falar com você e dizer que a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do seu Deus. 365 não. Cada dia que amanhece, você abre a tua Bíblia e tem lá: não temas, porque o Senhor é contigo. Não te assombras, porque Ele é o teu Deus. Ele te esforça, Ele te ajuda, Ele te sustenta com a destra da sua justiça. Oh, aleluia. Ele é Deus. Amanhã você recebe essa palavra. Deus quer reativar a amizade sua para com Ele. Ele disse a Abraão: Abraão, se tu uma benção e anda na minha presença. Ele diz: Abraão, agora sai da tua tenda, Abraão. Abraão observa, ele disse: olha para o céu, está de noite. Abraão começa a ver estrelas, ele diz: assim será a tua descendência. Promessa. Promessa. Números, para encerrar, 23 e 19. A Bíblia diz que Deus não é homem para que, e nem filho do homem para que se arrependa, porventura que faria, ou prometeria a ele e não confirmaria. Aguarde tão somente a surpresa que virá sobre a tua vida. Quem faz a obra de Deus tem, aleluia, salário. Quem faz a obra de Deus tem salário. A minha casinha, irmão, 11 anos, é de madeirinha. Pastor, você está na Maranata, pastor, tua casa é assim? Eu para mim, se eu tinha um carrão, nem bicicleta eu tenho, irmão. Mas uma coisa que eu tenho com Deus é fé. Chega um momento que pessoas se reuniram e disseram: pastor, derruba logo essa casa aí, porque a partir da próxima semana nós vamos fazer a sua casa, o senhor não vai gastar um centavo, porque o trabalhador é digno do seu salário. Amém, irmãos? Quem faz é Ele. Toda honra e toda glória é para Ele. E operando Ele, quem impedirá? Creia tão somente que Deus é Deus para cumprir com as promessas. Ele diz que passa o céu e passa a terra, mas a palavra dele permanece para sempre. Ele disse a Isaías capítulo 55 e verso 11: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes prosperará naquilo para quem vive. Amém? E que o Senhor continue nos abençoando. E a todos que ouviram esta palavra do Senhor Deus, receba na tua casa, na tua vida e na tua história, porque a partir de hoje a tua história nunca mais será a mesma. Creia tão somente. Disse em Atos dos Apóstolos aqueles homens: creia no Senhor Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Essas palavras verdadeiras, por isso espera a terra. Não me conformei com essa era, por isso espera, em Deus espera. Que você está esperando, depois de ouvir uma palavra esta manhã, trazida pelo pastor Joás, né?